Então, os resultados da super terça, lá nos Estados Unidos, aproximaram Donald Trump e Joe Biden, praticamente definiram, né, essa revanche. Eles vão reeditar uma eleição. Mesmo assim, há uma série de fatores para a gente levar em consideração para os dois lados aí, não só um contra o outro, mas tomando cada um deles em relação aos resultados da última terça-feira. Confira na reportagem da nossa correspondente em Nova York, Mariana Giangiacomo. De um lado, o presidente Joe Biden, já muito velho para comandar o país, segundo eleitores nas pesquisas. Do outro, o ex-presidente Donald Trump, com 91 acusações criminais e um histórico de negar o resultado das eleições. A seu favor, ele tem a adoração de parte do eleitorado e acumula apoio entre os eleitores mais insatisfeitos com a situação dos Estados Unidos. Mas ainda não dá para saber se isso vai ser suficiente para levá-lo à Casa Branca mais uma vez, já que outra parcela dos republicanos reluta em aceitar Trump. A primeira revanche numa disputa presidencial em quase 70 anos conta com dois adversários com alta rejeição entre os eleitores, como mostram as pesquisas. E isso já desenha parte do que os americanos devem ver nos próximos meses. Para as eleições, é certo que as campanhas serão marcadas por ataques. Ao fim da superterça, Biden disse que a reeleição dele contra o republicano é uma luta para defender a democracia. Trump culpou o democrata pela crise migratória. He's the worst president in the history of our country. There's never been anything like what's happening to our country. Biden ainda enfrenta o desgaste causado por um déficit público elevado após a pandemia e pelos conflitos na Europa e Oriente Médio. Sofre críticas de uma parcela cada vez maior de pessoas que pedem por um cessar-fogo em Gaza. E não consegue os méritos pela recuperação da economia americana, que ainda não se reflete no bolso da população. Trump terá que fazer campanha em meio aos compromissos nas cortes americanas e enfrentar o julgamento na Suprema Corte sobre sua imunidade presidencial. Tudo isso ao mesmo tempo que terá que unir o partido e buscar apoio dos descontentes. São pessoas da ala mais moderada do partido, que rejeitam o trumpismo e que deram a vitória a Nikki Haley em Vermont e em Washington, D.C., a capital americana. Muitas delas votaram em Haley não por gostarem da candidata, mas sim por não gostarem de Trump. Ao anunciar a desistência, a ex-governadora da Carolina do Sul não declarou apoio ao rival nas primárias. In all likelihood, Donald Trump will be the Republican nominee when our party convention meets in July. I congratulate him and wish him well. I wish anyone well who would be America's president. De Nova York, Mariana Giangiacomo. Denilde, a nossa ideia é, a partir dos resultados que todos tomamos conhecimento dessa Super Tuesday, de identificar o que esses resultados eventualmente mostram sobre problemas nas duas candidaturas. Vou pegar um exemplo que eu tirei de um dos principais jornais americanos. Em relação a Trump, ele teria tido um ritmo menor do que se antecipava na sua capacidade de mobilização dos eleitores republicanos. Isso em relação ao Trump. Pegar um outro exemplo que eu tirei lendo a imprensa americana a respeito do Biden. Ele continua enfrentando sérias divisões, mesmo levando adiante a candidatura dele com sucesso. E você? Olha, William, eu acho que esses dois elementos são importantes. Com certeza, a questão da dificuldade do Biden de ter uma coalizão que foi decisiva para ele na eleição de 2020, que era jovens, latinos, a classe trabalhadora, né, os blue collars, que foram importantes. Ele tem perdido, e aí resultado da questão econômica, essa falta de percepção de ganhos no cotidiano tem afetado a capacidade dele de congregar. E, de outro lado, do Trump, além das dificuldades com todos os processos, também de conseguir sair da bolha, que é a bolha que ele tem, que é bastante consolidada, de pessoas que são quase seguidores dele, mas ele não está conseguindo falar com o eleitor moderado e com o independente, o que vai ser muito importante para ele mobilizar para ganhar a eleição. Então, os dois candidatos mostram aí as fragilidades, né, que cada campanha vai ter e qual vai ser a estratégia para conseguir mobilizar o eleitor.
E acho que esse é o ponto que as duas campanhas vão ter que olhar de forma muito detida. A eleição americana não é obrigatório votar, então você tem que fazer um esforço muito grande de mobilização. Se há uma rejeição muito grande, a tendência é muitos desses eleitores que não querem votar nem um nem no outro candidato não participarem e também o que vai gerar aí um impacto na eleição como um todo. Então, acho que mostra muitos pontos e mostra o quanto vai ser decisiva as estratégias de cada um. Lorival, usando uma expressão que a Denise acabou de empregar sobre as fragilidades de cada um dos candidatos, quão sérias elas são? E, na sua avaliação, em que medida isso já permite dizer qual deles está em desvantagem? O Joe Biden está em desvantagem, William. No fim de semana, a pesquisa do Siena College para o New York Times revelou que 97% dos eleitores que votaram no Trump votam nele de novo agora. E apenas 83% do Biden. 97 a 83. Então, é verdade que, aliás, essa palavra é muito importante que a Denise usou, coalizão, né? Aqui a gente fala base, nos Estados Unidos se usa essa palavra coalizão porque realmente há uma diversidade muito grande nas bases, sobretudo na base do Biden, e é por isso que ele enfrenta, que a candidatura dele é mais frágil, porque ele tenta contentar um leque ideológico que vai da extrema esquerda até a direita. E isso é impossível, né? Então, a eleição do Biden em 20 está muito relacionada à pandemia, né? Ao que foi aquele governo desastroso do Trump para lidar com a pandemia. Mas há uma memória de um primeiro ano do Donald Trump que contenta os seus eleitores, né? Então, há uma dificuldade, falando de fragilidade do Trump, com o eleitor e, sobretudo, a eleitora que tem ensino superior, né? Agora, o Biden hoje não tem condições de atrair eleitores e, sobretudo, eleitoras com ensino superior em número suficiente. Ele atrai muitos, mas não em número suficiente para compensar a perda que ele está tendo com os eleitores latinos e negros, dos quais 2/3 votaram nele em 20 e asseguraram a vitória dele, e também esse novo movimento da esquerda, dos jovens, das pessoas simpáticas aos árabes e muçulmanos, aos palestinos, que estão muito descontentes com a manutenção do apoio dos Estados Unidos a Israel. Hoje o quadro é que o Biden não consegue fazer frente a todas essas perdas. O Trump também tem perdas, né? Em Vermont, por exemplo, a Haley ganhou porque há uma alta proporção de eleitores de ensino superior no pequeno estado de Vermont. E esses eleitores republicanos votaram na Haley e uma parte deles não deseja votar no Trump. Mas isso prejudica o Trump, sim, mas não tanto quanto o Biden tem sido prejudicado pelas outras perdas dele. Caio, o mundo inteiro olhou para essa Super Tuesday, os governos do mundo inteiro olharam. Há poucos dias aqui no WW você dizia que parecia que não tinha caído a ficha no Palácio do Planalto. Os resultados dessa Super Tuesday fazem 100%, né? Não tem como duvidar que vai ser Biden contra Trump. Claro, não. A gente coloca ali alguma coisa... Só se algum deles morrer. Pois é, mas não tem como fugir disso. E como você está vendo nas conversas, Trump surge como possível próximo presidente americano. E aí, o Palácio do Planalto? Palácio do Planalto, eu vou reproduzir o que me disseram. Torcer e rezar. Não há o que fazer. Muito embora achem que está longe, mas consideram um desastre tanto em termos de política interna, eu estou falando sobre a ótica do governo Lula 3, claro, não estou fazendo meu juízo de valor aqui, mas acham que o Trump será uma voz mundial em termos de política interna brasileira, porque pelo alinhamento com o bolsonarismo, por poder alimentar mundialmente a visão que Bolsonaro tem do Brasil e do governo Lula 3 e também ampliar
a versão do Bolsonaro sobre o que ele mesmo considera perseguição política em todas essas investigações. E do ponto de vista externo, uma trava à estratégia do Itamaraty de tentar incentivar uma agenda multilateral, principalmente uma agenda do clima. Denilde, para encerrar o programa hoje com a tua palavra, todos nós aqui acompanhamos várias eleições americanas e o instrumento de trabalho mais corrente de todos são as pesquisas. Desta vez, parece que se inverteu o que acontecia em relação a Trump e as pesquisas. Elas sempre pareciam apontar para ele menos do que ele conseguia. Desta vez, elas parecem que estão apontando mais do que ele tem conseguido, particularmente nesses resultados da Super Tuesday. Isso é relevante? É bastante relevante, porque, William, ela serve como preditor, né, do voto e do comportamento. Isso acaba afetando as análises e a percepção e afeta doadores também, né, porque isso faz com que os dois lados aí usam essas pesquisas para fazer a captação de recursos, que vai ser bastante necessário para uma campanha que vai ser longa, porque ela começa agora. Até novembro você tem aí muita necessidade de recursos. Como no Brasil, há uma grande discussão sobre as pesquisas e a capacidade que elas têm de captar a real percepção das pessoas. E aí a gente, no caso americano, tem um mecanismo também, que é olhar para as pesquisas estaduais e entender como que está sendo esse eleitor, está vendo cada uma das campanhas e as posições sobre temas, sobre a agenda que vai ser central. Então, a gente já sabe que a questão migratória vai ser central para a discussão. O Biden vai ter que ter respostas, amanhã ele vai ter que dar algum tipo de resposta com relação à questão migratória, porque isso aparece em quase todos os estados, mesmo estados que não têm problema migratório, como sendo um dos grandes problemas hoje nos Estados Unidos. Sem falar economia, sem falar a discussão sobre as guerras. Então, você tem aí uma série de elementos que permite entender a eleição para além dos dados da corrida, né, de cavalos, como a gente chama, essa que olha só a intenção de voto. Mas a capacidade preditiva tem diminuído das campanhas e isso é sempre um ponto de atenção. Denilde Holzhacker, professora de Relações Internacionais da SPM, muito obrigado pela participação aqui no WW. Boa noite, Denilde. Boa noite, obrigada.